Fala galera, tudo bom com vocês? Estamos aí para mais uma videoaula. Hoje nós vamos tratar da aquisição da posse. Bom, pessoal, na sequência do nosso estudo de posse, o que a gente precisa ver agora são os meios pelos quais se adquire a posse, né? Antes da gente trabalhar especificamente esses meios que a doutrina traz, a gente precisa primeiro falar um pouquinho sobre uma ideia geral da aquisição da posse. Umas noções gerais sobre a aquisição da posse. Por que a gente precisa falar disso, pessoal? Porque, na verdade, tecnicamente, o nosso código não traz especificadamente, igual faz com a propriedade, os meios pelo quais se adquire a posse. E isso tem um motivo, pessoal. Lá no artigo 1204, o código explica isso. Veja, pessoal, a gente viu que a posse, ela é, na verdade, a forma pela qual a pessoa se comporta em face da coisa. Então, tecnicamente, pessoal, a partir do momento que a gente entende que o possuidor é aquele que se comporta como proprietário da coisa, a gente tem que entender que a posse, na verdade, ela vai se adquirir a partir do momento que a pessoa passa a se comportar como proprietário. E é exatamente isso que o artigo 1204 vai falar. Então, a posse, ela tem o seu início a partir do momento que ocorrem os atos de comportamento de proprietário. Então, a partir do momento que a pessoa começa a se comportar como proprietário, então ela passa a ser possuidor. Dentro dessa ideia aí do conceito da posse, pessoal, a gente tem que, no conceito de aquisição da posse, a gente tem que também diferenciar dois tipos de aquisição, dois modos de aquisição. A gente tem a aquisição originária e a aquisição derivada. O que vai ser a aquisição originária, pessoal? É aquela que não se vincula com posse anterior. E a aquisição derivada é aquela que vai se vincular com posse anterior. Traduzindo isso, pessoal, na aquisição originária, nós não temos um ato de transmissão de posse. Na aquisição derivada, nós vamos ter um ato de transmissão de posse. Tá? Então, pessoal, compreendido isso, vamos para as duas formas de aquisição originária. Então, vamos lá. Primeiro, a aquisição originária. Quais são as duas formas de aquisição originária, pessoal? Basicamente, nós temos duas que a doutrina destaca. Existem outras, mas essas duas são as principais. Primeiro, pessoal, a apreensão física da coisa. Apreensão física da coisa. Ou só apreensão da coisa. O que é a apreensão da coisa, pessoal? A apreensão da coisa é um ato unilateral pelo qual a pessoa ela pega para si uma coisa sem dono. Então, pessoal, a base da nossa ideia aqui é que a apreensão da coisa, ela se dá em coisa sem dono, sem proprietário. Essa é a regra. A apreensão física da coisa se dá quando a coisa não tem proprietário. E isso pode acontecer, pessoal, de duas formas. A gente vai ter aí a res nullius, que é coisa efetivamente sem dono, aquela coisa que nunca teve um proprietário. Por exemplo, o peixe no rio, você vai lá pescar o peixe lá, está lá num rio, que não é um lago particular ou um açude, é um rio. Então você está lá e aí você vai lá e pesca o peixe e coloca ele no seu domínio dentro do barco. A partir desse momento, pessoal, nós temos aí a aquisição daquele peixe por apreensão física da coisa res nullius. Por quê? Porque aquele peixe nunca teve um dono antes, pelo menos é o que a gente imagina. E a outra forma é a res derelicta, ou seja, aquela coisa que já teve dono, mas ela foi abandonada.
Por exemplo, então, pessoal, eu pego o meu celular e eu jogo ele no lixo. E aí alguma pessoa vai lá e encontra esse celular e pega esse celular para si. Vejam, pessoal, essa aquisição desse celular se deu por apreensão da coisa res derelicta. Por quê? Porque aquela coisa estava abandonada pelo seu verdadeiro possuidor e agora então iniciou-se uma nova posse. Tá? Essa é a aquisição por apreensão da coisa. O segundo modo de aquisição originária que nós temos, pessoal, é a aquisição pelo exercício de direito. A doutrina destaca esse modo aqui em algumas situações. Então, o que acontece, pessoal? A pessoa ela passa a exercer um direito e, a partir desse direito, então, ela adquire uma posse. Um exemplo que a doutrina destaca, pessoal, é a questão da servidão de trânsito. Então, o que acontece? Nós temos duas propriedades, uma delas não tem um acesso adequado para a via, e aí, então, o que acontece, pessoal? Essa pessoa que não tem um acesso adequado, então, ele começa a utilizar a propriedade do seu vizinho para chegar de forma mais tranquila a uma via pública, um acesso mais facilitado, um acesso melhor. Então, veja, pessoal, que a servidão ela é um direito. Então, o que acontece? Essa pessoa ela começa a exercer esse direito. Com o passar do tempo, pessoal, o que vai acontecer? Essa pessoa ela vai adquirir a posse desse caminho. Né? Essa aquisição da posse desse caminho que ele está fazendo, dessa servidão, se chama aquisição pelo exercício do direito. Vejam, pessoal, que nessa situação, a servidão, essa posse em cima dessa servidão, ela não vai se vincular com a propriedade, com a posse anterior. Por isso, a aquisição originária. Ao lado desses dois modos de aquisição originária, pessoal, nós temos a aquisição derivada. Nós também temos na aquisição derivada dois modos. Então, vamos lá. A aquisição derivada. Quais são os dois modos de aquisição derivada que nós temos, pessoal? Primeiro, a tradição. O que é a tradição, pessoal? Tradição é a entrega da coisa. Tradição é a entrega da coisa, ou seja, é o ato pelo qual se entrega o objeto da posse para o novo possuidor. A partir do momento, então, que ele recebe essa posse, ele está adquirindo por tradição. Vejam, pessoal, que, na verdade, toda tradição, ela pressupõe, em primeiro lugar, uma transmissão, um ato de transmissão. E essa transmissão, em segundo lugar, vai pressupor a existência de um negócio jurídico. Então, pessoal, ou uma obrigação legal. Então, todo o ato de tradição, ele, na verdade, pressupõe dois pontos. Primeiro, a transmissão de um bem, e essa transmissão, ela decorre de um negócio jurídico, ou da vontade da lei. Tá? Então, é importante a gente destacar também esses dois pontos. E existe, na verdade, pessoal, 3 tipos de tradição. Nós vamos ter a tradição real. O que vai ser a tradição real? É a entrega efetiva da coisa. Então, é uma coisa que pode ser pegada, pode ser apreendida, pode ser segurada pela pessoa e eu transmito ela para o novo possuidor. Esse ato de entregar a coisa efetivamente é transmissão real. Então, é a entrega efetiva da própria coisa. Tá? A segunda forma, pessoal, é a tradição simbólica. O que vai ser a tradição simbólica? É aquela representada por um ato. Veja, pessoal, em algumas situações existe a impossibilidade física de você entregar efetivamente a coisa. Por quê? Porque ela é muito grande, por exemplo. Você vai entregar um carro. Não tem como você sair abraçado no carro e carregando ele. Como é que é a entrega de um carro? A entrega de um carro ela é representada por um ato. Qual é esse ato? A entrega da chave. Um outro exemplo, pessoal, e aqui já vai uma dica importante. Transmissão de posse de imóvel. A transmissão da posse de um imóvel, pessoal, não se dá pelo registro. O registro é da propriedade. Aqui na posse, pessoal, se eu preciso transmitir a posse de um imóvel, eu vou fazer essa transmissão por tradição. Então, por exemplo, você alugou um imóvel. Como é que você vai entregar esse imóvel? Ou como é que você vai receber esse imóvel? Através da tradição.
Mas essa tradição ela é simbólica. Por quê? Porque está representada pelo ato de entrega da chave. Então, por isso, tradição simbólica. E a terceira situação que nós temos é a tradição ficta. O que é a tradição ficta, pessoal? É aquela que só ocorre em documentos. No efeito prático, pessoal, você não visualiza a transmissão dessa posse. E existem vários exemplos dessa situação. Um exemplo bem genérico, pessoal, é aquela situação onde uma pessoa ela importa um container de mercadorias, por exemplo. Então, um importador, ele importa um container de mercadorias. E o que acontece, pessoal? A maioria dos importadores, eles não têm galpões para armazenar, não têm galpões para guardar. Eles são apenas uma salinha comercial. E aí, então, como é que eles trabalham? Pessoal, eles trabalham da seguinte forma. Eles importam, e enquanto esse processo de importação está ocorrendo, chegar no porto, passar pela alfândega, tudo mais, essas coisas tudo aí, o que ele faz, pessoal? Ele já começa a negociar o produto e vende esse produto mesmo antes de efetivamente receber ele. Então o que acontece, pessoal? Vejam, esse importador ele tinha posse, ainda não a posse física, mas ele tinha posse em documentos. E aí o que ele faz, pessoal? Ele vende essas mercadorias para um terceiro. Veja, pessoal, que agora esse terceiro é que é o possuidor, mas no efeito prático, você visualizou alguma transmissão, alguma mudança de posse? Não. A mercadoria continua lá dentro do container, lá retida na Receita Federal, aguardando a fiscalização. Mas no documento, quem é o novo possuidor? O adquirente. Então, isso aí é um exemplo de tradição ficta. E a tradição ficta, na verdade, pessoal, ela pode ainda ocorrer em duas modalidades especiais: possessório e a traditio, ou traditio, melhor dizendo, traditio breve mano. O que é o constituto possessório, pessoal? O constituto possessório vai acontecer o seguinte: eu possuo em nome próprio e passo a possuir em nome alheio. Exemplo, senhores, eu sou o proprietário de um imóvel e sou o possuidor dele. Só que aí, pessoal, eu estou precisando levantar um capital. Então, o que eu faço? Eu vendo esse imóvel para um terceiro. Só que, ao mesmo tempo, pessoal, eu não quero sair desse imóvel. Então, o que eu faço? Eu vendo o imóvel e, ao mesmo tempo, eu alugo esse imóvel. Veja, pessoal, que antes eu possuía como proprietário. Agora eu passo a possuir como locatário. É a mesma coisa? Não, não é. Antes eu tinha posse como proprietário, agora eu tenho a posse como locatário. Houve uma transmissão de posse? Sim. Mas na prática, pessoal, não houve transmissão, porque eu continuo lá. Só que agora, na verdade, eu tenho um novo possuidor no meio da história aí, que é o adquirente desse imóvel. Então, na verdade, pessoal, antes eu era possuidor pleno e agora eu sou possuidor direto. A posse indireta está com o adquirente da coisa, constituto possessório. E a gente pode encontrar isso através de uma coisa chamada de cláusula constituti. Isso, pessoal, é um exemplo de tradição ficta. Outro exemplo, pessoal, traditio brevi mano, que é o contrário do constituto possessório. Então, vejam, aqui na traditio brevi mano, pessoal, eu possuía em nome alheio e passo a possuir em nome próprio. Exemplo, o exercício do direito de preferência do locatário, ou seja, quando o locatário compra o imóvel que ele está alugando. Veja, pessoal, antes ele possuía em nome alheio, porque ele era locatário, ele tinha posse direta. Agora que ele comprou o imóvel, ele passa a possuir em nome próprio. Ele é agora o proprietário, então agora ele tem a posse pela propriedade. Ou seja, ele se tornou um possuidor pleno. Veja, pessoal, que houve uma transmissão de posse. O locador transmitiu a posse plena para o locatário, mas no efeito prático, lá na casa, mudou alguma coisa? Não mudou absolutamente nada, continua a mesma coisa. A tradição ocorreu apenas no documento. Então, essa é a diferença. Uma outra forma de aquisição da posse, pessoal, é a sucessão da posse.
A sucessão da posse, na verdade, pessoal, ela ocorre em qualquer situação onde há transmissão de posse. Então, na verdade, às vezes, numa tradição, há também uma sucessão na posse. Aquisição por sucessão na posse. E a sucessão na posse, na verdade, pessoal, ela vai ocorrer de duas formas: inter vivos e causa mortis. O que é a sucessão inter vivos? É aquela baseada num contrato. Essa sucessão inter vivos aqui, pessoal, ela, em regra, vai ser a título singular. Por quê, pessoal? Porque a lei proíbe que a pessoa se desfaça de todo o seu patrimônio. Não tem como. Há pouquíssimas as situações onde a lei admite que a pessoa desfaça de todo o seu patrimônio. Então, a transmissão da posse por ato inter vivos, por um contrato, ela vai ser sempre a título singular. Eu vou transmitir um bem devidamente individualizado. Já a sucessão causa mortis, ou seja, aquela em razão da morte, ela pode ser tanto a título universal quanto a título singular. Quando que nós vamos ter a sucessão a título universal, pessoal? Quando nós nos referimos a toda a herança. Então, na verdade, o herdeiro recebe o patrimônio sem individualizar, na verdade, o que ele está recebendo. Na verdade, ele está recebendo uma fração ideal. Já o sucessor a título singular, pessoal, é quando uma pessoa, pelo testamento, recebe um bem específico, chamado legado. Então, pessoal, na sucessão a título universal, nós vamos ter herança e nós vamos ter herdeiro dentro de uma fração ideal. Já na sucessão a título singular, nós vamos ter legado. O que é o legado? O legado é um bem individualizado. A gente não vai ter herdeiro, a gente vai ter legatário. Isso aqui só vai acontecer no testamento. Então, aqui no Brasil quase não tem testamento, então dificilmente você vai ver isso daqui. Mas pode acontecer. Então é só no testamento. Então, pessoal, aqui você vai receber um bem devidamente individualizado. Qual a importância de a gente saber disso, pessoal? A importância está no artigo 206 e no 207. A posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os seus mesmos caracteres. O sucessor universal continua de direito à posse do seu antecessor. E o sucessor singular é facultado unir sua posse à do antecessor para os efeitos legais. Traduzindo tudo isso aqui, pessoal. Quando nós temos posse singular, a pessoa ela tem duas opções. Ou ela continua, ou ela inicia uma nova. Então, ou ela continua a posse anterior, ou ela inicia uma posse nova. Já na sucessão universal, pessoal, só há a possibilidade de continuar a posse anterior. Qual a importância da gente saber disso, pessoal? A importância é uma só. Se a posse anterior é boa, para o novo possuidor compensa ele continuar. Por quê? Porque ele vai lá somar o tempo dele, então ele vai ter menos tempo para adquirir para o uso capião. Então vamos lá, o morto estava lá já há 3 anos da posse. Então o herdeiro vai continuar nessa posse 3, 4, 5 anos, e aí já começa as possibilidades de uso capião dentro da lei. Mas isso se a posse dele for boa. E se a posse dele for ruim, se a posse dele não for boa, ele vai continuar sendo uma posse ruim, vai continuar sendo uma posse que não é boa, na sucessão universal. Já o sucessor a título singular, pessoal, ele tem a opção. Então o que vai acontecer? Se a posse é boa, ele vai continuar na posse anterior. Mas se a posse é ruim, o que ele pode fazer? Começar a contar o tempo do zero.
Então, se a posse é ruim, ele começa do 0, 1, 2, 3, 4, 5, ele já começa a ter a possibilidade de uso campeão. Agora, se a posse é boa, ele continua no anterior. Então, está lá 3 anos, então vai somar 4, 5 e já começa a possibilidade de uso campeão. Então, veja, pessoal, que na sucessão a título singular, eu tenho a possibilidade de escolha. Na sucessão universal, eu não tenho essa possibilidade. Para a gente encerrar o assunto, pessoal, quem tem legitimidade para adquirir a posse? O artigo 1205 vai falar para nós isso daí. Na verdade, pessoal, qualquer pessoa pode adquirir a posse. O que a gente tem que ter em mente? É que essa aquisição pode se dar pela própria pessoa ou por seu representante, né, numa situação normal. E pode também se dar, pessoal, por um terceiro. Só que quando essa aquisição se dá por um terceiro, na verdade, ela vai precisar de uma coisa chamada de ratificação. Então, a pessoa, o verdadeiro possuidor, tem que ratificar essa aquisição. E para a gente encerrar, pessoal, quais são os obstáculos que impedem a aquisição dessa posse? Na verdade, nós temos duas situações. Primeira situação é a detenção. A detenção impede a aquisição da posse. Tá? A gente já estudou a detenção. Exemplos disso, pessoal, o artigo 1198 e o artigo 1208. E uma segunda situação, pessoal, está lá no artigo 1209. O artigo 1209, pessoal, trabalha uma presunção. Qual é a presunção? A posse do imóvel faz presumir a posse do móvel. Então, pessoal, se eu tenho a posse do imóvel, eu tenho também toda a posse dos móveis que estão dentro desse imóvel. Essa regra, pessoal, é importante. Por quê? Eventualmente, se numa dívida, numa execução, um oficial de justiça vai penhorar um bem, ele vai chegar lá na sua casa e ele não vai perguntar para você se aquela televisão, se aquela geladeira, se aquela cama é sua. Se você está na posse do imóvel, o oficial de justiça vai presumir que tudo que está lá dentro também é posse sua. Tá? E aí ele então vai penhorar esses bens. Ok, pessoal? Bom, então esse aí é o tema aquisição da posse. Espero que vocês tenham aí compreendido. Se ainda há alguma dúvida, pode deixar comentários aí no nosso canal, ou pelo Instagram, ou pelo Facebook, que a gente esclarece. Ok, pessoal? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, compartilhe com seus amigos e não deixe de continuar acompanhando os nossos vídeos no nosso canal. Ok, pessoal? Então, até a próxima.